Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos todos vós mais uma vez, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui estão, reluzentes, vívidos, despertos ou não, impressionáveis ou não, com dores ou não, solfejando em si mesmo ou não. Então, ávidos de alguma certeza que reinamos mais uma vez. Então, que este bem-vindos esteja como um cântico sagrado, apenas por recordá-lo e recordá-lo e recordá-lo, já que este cântico sagrado, ele só desiste de estar e ser quando desligamos o botão dele e ligamos algum outro tipo de botão. Então, este bem-vindo como cântico sagrado, estar na proeza daqui, estarmos e realizarmos. Não apenas uma proeza lúdica, não apenas uma proeza de descanso, não apenas uma proeza de, afastados deste grande mundo, podermos recebermos algo do além das fronteiras de todo além. Estão todos aqui, se esquecidos ou não, como seres da natureza humana e espiritual. Por acaso, desta quantia imensa que aqui reina, no campo de vida de encarnados, mas basta um que represente isto do campo de vida de encarnados, será suficiente para tudo que tratarmos. Então todos vós que aqui estão, mais uma vez sejam bem-vindos. Então, relidos todos os cartéis de proeza deste pórtico, portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, não como um sortilégio, não com uma graça descrita, não como um milagre por acontecer, um milagre que aconteça. Existe algo muitíssimo maior do que toda a proeza daqui tratarmos, e de tudo que possamos e de que poderemos indicar, significa algo. Então, se existe um departamento, um canto com uma porta, pequeno, médio, grande, como quiser, mas vamos dizer que seja pequeno, e lá dentro, ao abrir a porta, tem uma voz secreta, uma voz invisível que diz: tudo que precisarem estará aí dentro disto, absolutamente tudo, porque tudo pode constar, desde a matéria mais densa, desde a matéria menos densa e menos densa. E na alquimia dessa estadia, a transmutação, em cada prateleira, em cada canto, em tudo está aqui. Então, adentro, nada pode estar e ter o que poderíamos dizer que está em algum outro lugar por haver. Em todos os cantos de todo este universo, em todos os cantos de todo este cosmos, de todos os cantos, de tudo aquilo que está emparelhado um em cima do outro, de acordo com suas velocidades, suas irradiações, suas vertentes e tudo mais. Então, vamos dizer que este departamento pequeno, este quarto, seja simplesmente cada um de vós que assenta nesta cadeira. Aí está tudo. Tudo. Então, podeis dizer assim, de que falta algum mineral que está em algum tipo de depósito muito além das fronteiras deste. Em outra circunstância cósmica, então diríamos que não. Porque lá, aquele mineral que está a 1 bilhão de anos-luz irradia,
E, naturalmente, tudo que irradia intercortantemente aos bilhões, aos trilhões, aos quadrilhões, aos quintilhões de possibilidades, chega até nós. Então, este pequeno departamento, este pequeno cantinho, este pequeno tudo, em todas as prateleiras de questões, de cada canto, de cada músculo, de cada unha, de cada interseccionado, de cada em toda a inteligência possível, que apenas para que possam reinar, está aí. Mas vamos dizer que neste quartinho, quando entramos lá, por onde começamos? Então, todo o dispositivo possível está aí. E sendo da natureza humana e espiritual, é o apogeu da criação, então contém tudo, tudo. É suficiente para todos nós. Então, quanto longe estamos de tudo isto, olhando para aquelas prateleiras todas? Olhamos os rótulos das prateleiras todas, as impressões que temos de todos os cantos deste pequeno departamento que está aí. Então vamos dizer assim, vamos dizer assim, como que podemos estar atolados fora deste departamento? E tem uma voz que diz, entra, porque está aí. Em cada possibilidade. Então, assim, dentro de tudo que temos, e adentramos a este pequeno quartinho, podemos estar com uma disposição que diz respeito à natureza humana e espiritual, de ter impressão de cada canto como quisermos. Olhamos para um canto lá em cima, temos uma impressão. Olhamos para o canto embaixo, temos outra impressão. Olhamos para baixo, temos outra. Olhamos para o único olho que nós temos de olhar, ou escutar, ou ver, e catalogamos centenas de impressões. Centenas de impressões. Então sabe o que temos? Que todos nós temos, todos nós, aquilhoados dentro deste milagre absoluto, que cada residência que está aí existe uma irradiação própria, uma inteligência própria, uma ciência em si mesmo própria. Bom, sabe o que pode estar em cada um e catalogado? Uma infinidade de impressões dentro do próprio mistério. Então o mistério desapareceu, a voz desapareceu, todas as propriedades milagrosas desapareceram e ficamos com um quartinho particular cheio de impressões. Olhem bem. Então, Madre Paulina aqui está. Todos já notaram? Sobrepuja a possibilidade de aqui estar. E dentro deste reino, o que significa isto? Isto que está aqui significa o apogeu de que trouxe isto. Sois o efetivo do Filho. Se sois efetivo Filho do Pai, de que tamanho sois? Sois o quê? Uma impressão do que é o Pai? Uma impressão do vosso leito? Uma impressão do que comungam? Uma impressão do que entendem? Uma impressão do que possam saber ou não saber? Num minúsculo canto insignificante deste pequeno departamento que continha tudo. Então lá está escrito que um mineral, ele poderá conter todos os contingentes de sete contingentes de velocidades, vibrações, radiações. Um cantinho. E poderíamos dizer assim, que a voz voltaria a dizer, apenas quando a revelação da estadia que está aí, e de que contenha todo deste faça parte de vós mesmo. E que impressão agora tem do que tratamos agora? Será que vivemos de impressões?
E particularmente aqui, se houvesse mais do que este numerário de seres que aqui estão encarnados num campo de vida de encarnados, que significa tudo, porque um só significaria. Então, se essa inteligência maior aqui, numa cápsula especial, contendo tudo isto que está em cada um de vós, elevasse para algum planeta distante e colocasse lá, e tivesse seres invisíveis olhando aquilo, sabe o que diriam? Meu Deus, o que é isto? Então olhem para o vosso próximo se vai dizer o que é isto. Agora, cada um tem um próximo. Tem um próximo à direita, à esquerda, no fundo, o que diriam? Nada. Teriam uma impressão de cada um. Isto é simples. Quer dizer que o que tratamos agora, o que Madre Paulina trata, diz respeito a uma inteligência maior no interior deste portal de edificação, que tende a elucidar algo, a trazer aqui o impossível dentro do mais simples possível, porque tudo que tratamos aqui, acabamos de tratar, de todos que tratam, é a maior simplicidade do mundo e é indiscutível. Então cada um aí, dentro de 7 velocidades, consta tudo. Se temos uma, esquecemos da outra, e da outra, e da outra, estamos esquecendo, ela contém. Se estamos esquecidos que existe um telhado, mas ele existe. Se estão esquecidos agora que abaixo daqui há minerais, há elementos em profusão, até o centro deste lugar, que está a mais de milhares de graus. Se estivermos esquecidos, ele não existe. Olha, será que só existe para nós as impressões que temos de tudo? Então, se temos algo assim, uma elucidação assim, então, se tudo que olhamos nós vivemos das impressões que temos, do feitio do milagre, já que não é possível que do nada esteja qualquer algo, qualquer solo, qualquer elemento, qualquer possibilidade da inteligência maior de manter o astro maior e manter, por acaso, este planeta exatamente como tem que ser. Então saibam, de todos os elementos que estão lá embaixo, e de todos os elementos que estão em cima, eles irradiam. E nós somos confecção das irradiações infinitas de todos os pontos possíveis cósmicos, mas olha, quer dizer que se isolasse este planeta, pusesse uma bolsa isolante, não estaríamos como ser da natureza humana e espiritual? Então, Madre Paulina, o que significa então? Significa que na apoteose de um lugar onde tende a esclarecer que não vemos diretamente, que não sabemos diretamente, que não sentimos diretamente, que não copulamos diretamente. Isso quer dizer que estamos num reino de impressões. Bom, aí tem um mundo extremamente particular, muito longínquo dentro do tempo, longínquo dentro do espaço, dentro do numérico, que podemos tratar do Oriente. Então, algum ser olhou diretamente e disse o que era diretamente. Adianta. Então, se um ser residente aqui, que tem a visão direta para cada um de vós, ele vai ver diretamente vossas vidas todas. Ele vai ver diretamente o apogeu de todas as impressões e aonde conduziram, né? Ele vai ver a apoteose rápida, instantânea e absoluta de todas as chagas e de todo o esquecimento. Quer dizer
que poderíamos dizer assim de nós todos. Somos o próprio esquecimento. E na competência da natureza humana espiritual, o apogeu disto, o minúsculo disto que podemos reinar, é que, a partir da natureza humana espiritual, onde se utiliza o verbo, e onde, junto com o verbo, toda esta totalidade de tudo que acabamos de trazer, ele reina junto. Então é uma competência tão inacreditável, e ela é sustentada de todos os modos possíveis, de que olha a partir daquele portão. Então, será que podem sentir diretamente o que estão milhões, em último, expirando agora? Poderiam sentir diretamente, já que sentir é tão importante para todos? Sentir é tudo. Podemos sentir tudo. Tudo o que quiser. E ele valerá de um modo ou de outro. Poderão sentir o que significa toda a devastação desta orbe diretamente? Não. Tudo é indireto. Podemos saber da morte diretamente? Não, é indireta. Podemos saber o que diz respeito à combinação exata de dois seres, onde é direto todas as competências? Não, é tudo indireto. Cada um cria as suas impressões daquilo, e outro também, e outro também, e outro também. Isto é simples? Então tente, num minuto, ver diretamente algo, Madre Paulina, que não esteja uma multiplicidade de impressões ao mesmo tempo. E todas as impressões, mais uma que surge, ela coincide numa matemática ordinária, de que todas elas, em um consenso rápido e instantâneo, dão sua opinião. Dentro da opinião geral e do consenso geral de todas as impressões, trazemos a nossa fala. Diga que não é, levantem, ou qualquer um visível, invisível, desinvisível do que tratamos. Se sois vós a competência máxima do reino, dentro do que possa dizer do que tenho pernas, braços, do que tenho órgãos, do que tenho isso, do que eu tenho aquilo, disto ou daquilo, que não esteja no reino da impressão e não tenham contato. Se fosse assim, poderíamos ter multiplicado por 10, por 100 ou por 1000 e ter contato. Temos a impressão no envelope grande, com muitos registros que temos. Temos até impressão num registro que temos no envelope de outro ser que comungará nosso leito. Isto diz respeito que como poderíamos neste mundo trazer algo de maior importância, que seja uma impressão outra, que trata da impressão, e que trata da impressão, e que ficaríamos felizes, contentes, agradecidos, gratos. Ora, mas se este simples que tratamos, muito simples, derivasse de que tem de uma coisa magistral, que faz parte da natureza humana e espiritual, espiar a si mesmo. Espiar a si mesmo. Aqui se trata de revelação, podemos tratar de outros modos, e espiar a si mesmo que tudo que possa pronunciar está dentro de uma impressão particular. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser isto ou pode ser aquilo. Então tentem agora. E se dessemos alguns minutos a mais, poderíamos dizer que falem bem rápido de vossa impressão, e todos falariam, são extremamente diferentes, totalmente distintas, mas num reino único de expressão, da que tratamos. Simples.
E haveria uma impressão de defesa, a impressão de que equivale, que poderia ser outra impressão, a impressão de que disto, daquilo. Basta isto para termos um acordo. Não somos de confiança, principalmente para nós mesmos, porque mudamos de impressão a cada instante, e de cada impressão que temos, no outro modo, pode ser outra. E podemos criar agora também uma outra impressão. Tenho a impressão, das múltiplas impressões que eu tenho, que só assim, deste modo ou de outro, seria possível, de verdade, querer saber da verdade. Primeiro precisamos saber que estamos cegos. Não, mas a impressão que temos, nós não estamos cegos. Temos olhos carnais. Temos olhos carnais como a lagartixa vê. Nós temos olhos carnais como o cão vê. Temos olhos carnais como a vaca vê. Então, qual é a visão maior, fora da incerteza absoluta que temos dentro desta visão? Então, poderiam todos tratar assim, com Madre Paulina, mas Madre Paulina, será que aqui é o lugar de tratar disso? Será que não poderiam tratar das impressões de antigamente? Das impressões de que houve, das impressões das grandes moléstias desta vida? Será que não poderíamos, sim? Poderíamos. E aí escolheríamos as impressões mais agradáveis, de que ficariam muito aconchegados escutando. No indicativo deste portal da edificação, recordando sempre, um pórtico 1000 vezes. Um pórtico quer dizer um portal. Um portal, existe uma porta entre algo e outro. Então, nossa escolaridade disso é absoluta entre todos que se manifestam, porque é absoluta. Não podemos tratar de outro tipo de impressão do que diretamente isto. Existe uma seta, vivificação, uma única seta. Ela pode dizer absolutamente tudo. Quer dizer que a partir do intento e daquilo que indica esta seta de vivificação e o que o sustenta, é o indicativo maior desta ordem, só por isso seria suficiente. Porque disto resulta tudo, todo débito, todo crédito, todo avalanche de atos interseccionados de impressões, e que elas se interseccionam, tanto interseccionam que estão encarnados desta terra, mais do que encarnados desta terra. Todas as impressões que estão aí têm um fundo, e lá no fundo traz um pouco de impressões de 300 anos, 400 anos, 200 anos, 100 anos. Confeccionamos impressões que têm uma particularidade, que já nascemos quase pronto. Aí faculta a utilização daquilo, do restante que seja, neste restante insignificante, no decorrer desta encarnação. Trazemos todas as impressões das clausuras, de dores, impotência, insuficiência, escolhas, atos, entrelaçamento. Então, se lá no começo aquela voz disse, aí está tudo que precisa e que está contendo, e que temos o contato apenas da impressão, então, sabe o que diz uma voz?
há milhares e milhares de anos. Então, tereis um legado. Estareis fora, não tereis o contato direto. Tereis um contato com a impressão. E a didática disso, a natureza humana e espiritual, quer dizer que tereis uma cela própria particular. Não tereis contato com nada. Tereis a impressão que tem. O contato direto, quando houver, aí sabereis o que é. O contato direto, quando vemos o nosso semelhante, é que no contato direto, ele é tudo o que tratamos aqui. Ele é um milagre, ele é um condicionante daquilo que o realizou e que o sustenta. Mas, se comunicar e utilizar os verbos através de todas as impressões, podemos identificar alguém? Não podemos. Mas no reino da espiritualidade, por todos os cantos, se encontram através das impressões. Então, dentro da Santa Igreja Católica Romana, todos os seres deste mundo que estão lá, e com todas as impressões possíveis, têm as impressões do que é trazido, têm as impressões do proferido crístico, têm as impressões do próprio Cristo, como quiserem ter, para saber de Cristo. Basta que saibam do nosso próprio milagre, porque é condizente exatamente a todos os minerais, todas as velocidades, todas as irradiações, de todos os cantos, que está aí. Se quiser conhecer Cristo, está aí. Quer dizer que não temos contato, é isso? Temos contato através da impressão. Que impressão tem de vossos pés? Escolha qualquer um ser bem próximo, mas tão próximo do próximo do próximo, se tem algo direto que eu veja, ou através das impressões. Então poderíamos dizer que todo diálogo humano, que impressões tem hoje? Que impressões tinha antes? A impressão que eu tinha, agora mudou para a impressão que eu tenho. E no porvir talvez mude a impressão que eu tenha. Se existe o maior ato milagroso desta terra, que trouxe todos vós, que trouxe Madre Paulina de última encarnação no campo de vida do encarnado, está na cópula. Sabe o que é isto? É uma fonte que se vê diretamente. Se vê diretamente é atômica, é gigantesca. Então temos a impressão daquilo, e a impressão até do que satisfaz aquilo. Quem mais quer ir ouvir? O coincidente disto, de vermos diretamente, implica que para ver diretamente existe um olho central que ele continua e continuará para sempre. É a grande divisão. Alguns dizem de terceiro olho. Temos dois olhos carnais. Esta grande divisão, ela só acende quando podemos saber que quando entramos naquele quartinho, só temos a impressão do quartinho, e como vão ter o contato direto que dentro daquele quartinho contenha tudo que precisamos para saber o máximo possível, para entender o máximo possível. Então, quando entramos naquele quartinho e não conseguimos ver só através das impressões, ficamos desesperados porque a voz maior disse, é aí, olha, entra. Tudo está aí. O que ficou, que entendemos que temos a impressão de nós mesmos, então, vemos concordâncias e discordâncias dentro da espiritualidade.
que contenham algo que já diz que é e que é superior, e de que disse algo que é superior, maior do que todo, possa, de algum tipo e modo, reencontrar a consciência absoluta, o reino da consciência absoluta. Acontece que podemos ter a impressão disto. Acontece que podemos ler e reler milhões de vezes, milhares de vezes, o concordante e o discordante da espiritualidade trazida para nós de todos os modos possíveis. Então, se Madre Paulina está tratando de algo de tal modo, de que significa que se retornarmos ao fundamento, saberemos a revelação do que está fora do fundamento. Como podemos certificarmos de nossa vida, de nossa voz, do que praticamos da voz, do que praticamos nosso ato, do que praticamos tudo através de impressões? Então Cristo trouxe assim: vede diretamente ao Filho, e o Pai residirá em vós, sofrerá em vossos ouvidos. Sabereis da graça, dos motivos e da eficiência, dos traçados, da conduta, da condição e de tudo o mais. Isto são palavras crísticas. Bom, se não estão lá, é porque são visíveis e elas estão, de onde se vê diretamente o Cristo. Mas tudo que tratamos, tantas vezes, coloca-se, formata-se mais uma impressão de muitos modos de impressões do que seria o fundamento. Então, quando trazemos isto para todos vós, e quando trazemos isto, de que está aí sentado, tudo que é possível, de todos os universos contém aí, e desta totalidade, toda a verdade é. E toda a verdade é, porque está aí. Então temos a impressão do que significa o cérebro. O cérebro. Então todos os eruditos em toda a ciência do mundo, ele pode verificar, ele pode senhorear, pelo olho e por aquilo que aumente tudo, até que facilmente note todo o cérebro, por todos os cantos do cérebro, ele tem uma impressão do cérebro. De outro modo, ele teria contato com o milagre do cérebro. Então, se o milagre desapareceu, secretamente, quando temos a visão direta de um organismo, e de que esse organismo é passageiro, e a visão direta disto corresponde a um milagre efetivo disto que se sustenta. Mas ora, Madre Paulina, por que está tratando disto conosco? Sabeis diretamente, então? Não estou tratando apenas convosco. Sois a diretriz de um campo de vida de encarnados. Estamos tratando com milhares de seres que aqui estão, contagiados por impressões de anos, centenas, 200, contagiado pelas próprias impressões. Mas estão vós, deste campo de vida, à frente de Madre Paulina, e estejam felizes ou não felizes, receosos ou não receosos, impressionáveis do modo que forem, porque já tratamos disto tantas vezes. Se transformam as impressões. E as impressões, aquelas que vamos fazer a impressão que combinam melhor com nossas impressões, que fique tudo igualzinho.
como um dado que só contém um número, 6. Tudo que jogarmos vai dar 6. De um modo ou de outro vai ser 6. Então poderíamos dizer assim, Madre, eu preciso melhorar de vida, seja qual vida, qualquer jeito, qualquer modo. Então a Madre Paulina poderia dizer, quer dizer que precisa mudar de impressões de vida. Quer dizer que se trouxermos uma impressão de tal modo, tão impressionável que ela permaneça, mudou de vida, mudou de ato. Então olha como estamos reinando aqui. Então existe um tipo de deslocamento no feitio de seres que estão aqui, que nos deslocam um pouco. Nesse deslocar um pouco, temos a possibilidade de falar do mais simples e simples possível. Então podemos dizer, tenho impressão diferente do que tenho. Deste que está ao lado, do lado do outro, de lá, de lá, de lá e para cá. Dentro do tempo. Sabe o que quer dizer o tempo? Então Madre Paulina tratou, e pode tratar novamente, algo muito intrigante. Quer dizer, no Eclesiastes, se o tempo significa as trombetas que atuam constantemente em todas as 7 velocidades, e o tempo é o augúrio daquilo que possa ser a obra-prima do reduto, onde ele reina e fazemos nossas impressões. Então vamos dizer que o tempo é a fita onde se grava a fita daquilo que possa ver na tela do cinema. Tudo gravado. Mas colocamos o tempo dentro da equação de que entendemos que é o tempo, no numerário de minutos, de hora, no numerário do que é o tempo da translação da Terra e do Sol. E podemos dizer do tempo disto ou daquilo, ou da velocidade do som. Mas é o tempo. Saia do tempo. Podemos agora andar a 1000 quilômetros à velocidade da luz. Estamos dentro do tempo da velocidade da luz. Por que tratamos disto? Porque esta ciência é além deste tempo. E estamos trazendo para vós. Quer dizer que sair do tempo é impossível. E que todas as impressões que temos de ter viajado no tempo, ela fará parte de um consignado. Então, poderíamos dizer que estamos realizando a obra-prima cinematográfica de nós mesmos. E teremos todo o cuidado possível porque está gravado. Gravadinho. Está gravado todos os componentes dentro dele. E atinente ao que está gravado, por isto, se tem algo que quando dentro de um desencarne rapidamente, um ser, relativamente, ele recobra tudo, instantaneamente tudo, porque tem uma fita veloz, mais do que esta fita que está aí, e de repente podemos ver tudo rapidamente da nossa vida, dentro das nossas impressões, que estão colocadas ali. Então, se existe um aparelho aí que pode ser colocado centenas de vezes de modos de uma velocidade imensa, isso é quimeras do que nós estamos tratando. Quimeras. Porque num instante pode ser cortado algo e nunca mais vai existir. A não ser na impressão de que estamos tratando do tempo, que jamais desaparecerá.
Então podemos falar dentro do fundamento tudo o que quisermos. Então não está naquilo que podem precisar ir numa biblioteca, averiguar o que tratamos, para discutir o que tratamos. Estamos falando diretamente dentro do fundamento. Então, regiamente, filhos desta vida que estão aqui, mas principalmente os milhares e milhares que estão aqui também, enfileirados, sentados, porque o assento que estão assentados tem milhares e milhares de anos, que teve um modo de realizar a obra-prima de estarem sentados. Só a natureza humana e espiritual faz um assento, como este que estão sentados. Isto não é simples, no modo de que podemos tratar dele, mas é simples como revelação, extremamente simples. Então existem muitos modos de realizar um assento, muitas velocidades, que uma fica em cima da outra e os assentos continuam, e as impressões continuam. Então poderíamos dizer, cuidado com as impressões, porque estão fazendo uma obra cinematográfica de vós mesmos a cada segundo. E que não se apaga como uma borracha. Não se apaga como o grafite, que apagamos com uma borracha. Estamos falando para milhares. E talvez estes milhares, dentro destes milhares, estarão vós daqui a pouco, escutando isto, com as mesmas impressões. Realizando o próximo ato dentro das mesmas impressões, das mesmas impressões, das mesmas impressões e das mesmas impressões. Então, Madre Paulina não tem um maquinário para me desalojar do conteúdo do que trata. Saibam que como da natureza humana e espiritual é um espetáculo, e daquilo que é sustentado é um espetáculo, daquela vazia, daquilo que é nada ali, não será possível ser sustentado algo. Mas a iminência máxima da obra-prima do Verbo, e que realizamos, ele é sustentado. E para pará-lo, existe uma contraparte para pará-lo, que significa, numa velocidade maior, que ela nunca vai existir, porque gastamos toda, ficamos numa só, e que ela, dentro de algo que traga seres especialistas, eles vêm, e agora podemos parar. Mas dentro de um esquecimento profundo e de uma atualização disso que nós estamos tratando, os recursos vão e se esvaem, não tendo recursos. Então, se não tiverem recurso nos bolsos, nenhum, daqui a pouco, alguns dias, 2, 3, estiverem num lugar avesso a este, passarão fome, sede, precisarão virar pedintes, porque não tem recurso. Então, recurso em todos os modos existenciais são recursos. Apenas que se soubermos dos recursos que precisamos aqui, sabemos diretamente, exatamente aquilo que precisamos e aquilo que não vamos precisar. E principalmente aquilo que vamos enfiar nesta terra por um canto ou outro, e vai estar dentro das impressões do tempo. Por isso estão encarnados. Estão encarnados na prodigalidade de tudo que tratamos e do feitio dentro de uma inteligência maior que faz por si mesmo. O que muda isto? Olha como estamos. Quando saírem, tenham a delicadeza, a gentileza, a educação suficiente para olharem para todos os cantos, estarem dentro das impressões que querem e fizeram.
De qualquer novidade, de qualquer visão não existe. Elas estão absolutas, impressas. Tenho a gentileza disto. Apenas isto. Se houver algo que acendermos no alto de vossas cabeças, aos milhares estamos tratando. Ou pensam, que impressão tem de um ser que não está aqui mais, já que esteve bem próximo, que tocou na mão, que palavreou, que tomou café e que não está mais aqui? O que é? Que impressão que tem disto? Todos vós. São impressões. Sabe o que é? Porque eles também têm impressões. Então tem esta gentileza como pagamento para esta ordem que aqui está. Aí vai ter um cantinho lá e vai ter um buraquinho para colocar, por gentileza, um recurso para nós de ter uma revelação bem pequena de que sois um amontoado de impressões e que vosso próximo também. Então toque no vosso próximo e tente contatar o que não seja impressão. Mas e agora, Madre Paulina? E agora que elas vão valer daqui a pouco? Mas só tenham esta gratidão, esta gentileza. Saiam do portão e coloquem num buraquinho isto que tratamos. E digam, profetizem ou não profetizem, discutam o que quiser discutir do que tratamos, porque estamos tratando de fundamento. Então, uma escola de fundamento é uma escola de alfabetização dentro do fundamento. Se é isto valer que tratamos, e entrarmos naquele quartinho aqui, que não sois vós, um quartinho, uma porta, muitas prateleiras, ali está tudo o que precisa, para saber de todos os reinos, de tudo, está aí. E olhar para aquilo. Então, se temos algo, uma revelação disto, ter a revelação disto não quer dizer que está salvo, não quer dizer que de prontidão tudo se resolve, não quer dizer nada disso. Temos a impressão que somos um amontoado de impressões. E de quem dentro deste amontoado de impressões, dentro daquilo que podemos movimentá-las e fazê-las daqui para lá, de todos os modos, realçaremos nossa vida como dentro disto. Mas como todos são idênticos, então, e tudo te adentra, está suficientemente gasto, tudo torna-se um campo de vida de encarnados, de visibilidade máxima por todos os cantos, e que toda a ciência o faz. Mas se todas as pontes dos edifícios, toda a ciência do mundo, todo o facilitador do mundo, ele desaparecer num instante, porque somos do campo de vida de encarnados, e temos um tipo de impressão que não é verdade. Então, se não houvesse essa impressão que não é verdade, haveria tanta discórdia, tanto avessos, tanta devastação, do próximo com o próximo e tudo mais, haveria. Para quê? Então, se todos que aqui estão, mas nos importa os milhares. Então o feitio foi para um feitio onde coubesse só esta sala, não 10 salas, nem 20, nem 30, nem 40, seria o suficiente, porque sabemos que vai ser suficiente. Tudo que trazemos não é agradável,
dentro das impressões de cada um. Cada um que entra aqui, que dentro das suas impressões, ele quer receber algo. Ele quer que suas impressões se fortaleçam. Eles querem dizer que todo o edifício das justificativas das impressões se fortaleçam mais e que se salvem um pouco mais, que se salvem um pouco mais dentro, não dentro das fortuitas impressões. Então poderíamos dizer, num veredito muito simples, é muito simples, saiam de vossas mentes e cheguem à superconsciência. Saiam. Quer dizer que muitos disseram isto, porque sabemos de tudo, porque é visível dentro do tempo de que está dentro de todos nós. Saiam da mente, a partir de agora será suficiente, e todo o reino será instalado, e estarão em todos os céus, e a última trombeta se instalará. Façam isto. Tudo que está em pressão nos puxa. Estamos interseccionados. Bom, então dentro de interseccionados, podemos dizer, saia deste interseccionado amanhã. E haverá todas as portas abertas e entrarão na consciência maior. Só acontece isto quando temos a revelação do que tratamos, porque é o primeiro ano da escola iniciática. É o primeiro ano da escola da espiritualidade, onde toda progressão que possa levar à consciência maior, por isso estão encarnados. Então, primeiro precisamos ter uma revelação disto. É difícil a revelação, que agirão de todos os modos possíveis através das próprias impressões que realizaram, que estão incluídas justificativas totais. E que nós temos uma impressão de que justifica e assina embaixo. Temos impressão para tudo. E nesta bonança que somos dentro de todas essas qualificações, então somos então prisioneiros de todos os algazes do mundo que nos fazem mal, que nos maltratam, que nos infelicitam, que nos impedem e que tudo mais. Se temos, então, a proeza de algo que está em nós, que é alguma coisa aqui que está guardada 100 anos, 200, 300, 1000 anos de esquecimento, enferrujada, e de que ela salta para cima e tem um indicador de uma revelação, imediatamente algo acontece. E o percurso que acontece é algo que vamos percursionar, queira, não queira, desqueira. Porque tanto for o feitio do cabelo que tem em vossas cabeças que produza, é todo o resto do feitio, da totalidade de vosso organismo e das leis que o regem. Nisto, ficamos absolutamente uma poeira. Quer dizer que tudo, a polência de todas as impressões que temos de tudo isso, é uma poeira dentro deste reino e nos faz estar esquecidos que somos uma poeira. E dentro das impressões ficamos grandes disto, justificamos caminhos, justificamos tudo. Intenções, e principalmente justificamos que aquelas intenções não param de acontecer. Elas não param porque utilizamos o verbo e ela é um condicionante e é sustentada. Não param, não param, não param e não param. Mais uma vez, uma contribuição para todos os seres aqui que estão invisíveis e para Madre Paulina, que por acaso
pode se manifestar através desse em totalidade. Estão tratando com Madre Paulina? E se tratando disso, tem um recôndito aqui, que seres invisíveis promovem para todos nós e para todos os seres que estão aqui. O pródigo deste portal é instalar-se fisicamente dentro do campo de vida de encarnados e acontecer o que está acontecendo. E podemos ter a pureza de instalado lá no fundo do oceano, tratar lá de cima. E todos os seres que estão aqui são seres da natureza humana e espiritual dentro do reino da reencarnação. Então vai vir e voltar, vir e voltar, vir e voltar. E são os mesmos seres que estão com impressões daqueles que tocaram em vossas mãos. E diriam assim hoje, da impressão que tiveram, que tenham a impressão muitos que estão encarnados ainda. Será que vão tratar desta contribuição que precisamos? A gentileza de quando saírem deste portal. Trouxer, levarem algo que estão levando, com uma luzinha acima. E quando vão olhar tudo e vão caminhar, vão estar dentro das impressões que tiveram. Será que é acertada, não acertada? Não, ela é justificada. E quando do verbo justificar, assim se faz. E rodeados disto estamos. Por gentileza, para a Madre Paulina. Vão ser tomados por todas elas e vão ser elas. E vão ter uma impressão disto que pode estar no esquecimento, na não atribuição, o não acontento, o que não cabe. Ou vamos tratar da impressão que ela só existe aqui. Lá fora ela não existe. Qual delas? Quando podemos estar naturalmente simples dentro do fundamento e da fonte deste fundamento. E sabemos que a competência que temos de realizar obra-prima dentro do verbo é gigantesca. E de quando, dentro da natureza simples, o tocante, aquilo que é sustentado dos pés à cabeça, e tudo que atinge-nos de que a proeza de que podemos sentir, ter fome, todas as fomes que queiram, é algo que recepcionamos por um feitio, por gentileza existencial, e de que falamos, sou eu, é meu. Tem, ora, é vosso. Fizeste. Então o que sois é muito mais que uma galeria de impressões. O que sois é algo que não vai terminar. O que sois, regiamento, intersecciona com tudo. O que sois, podeis ver o vosso semelhante, e não ver através de impressões, vê-lo como isto que estamos tratando, diretamente. E diretamente ele é um fenômeno, um milagre. Ou é um amontoado de impressões. Como tratamos? Ficamos os vilões quando realizamos a obra-prima de manusear as impressões alheias. Só que fica fundido no tempo. O simples, naturalmente, traduz-se
em algo direto, que movimenta direto, que só deixa a simples inteligência trazer a saúde. Simplesmente por natureza. Apenas não impedimos, só não impedimos, só não impedimos. O que diz respeito ao vosso semelhante é dele, e o que diz dele, diz vosso semelhante. Se interferirmos nisto, isso quer dizer que estamos realizando obra-prima, através das nossas impressões, realizar a obra de sua vida. Então saibam do que vieram, está intencionado disto. Estará intencionado depois. Quer dizer que atropelamos e somos atropelados. Atropelamos e somos atropelados. E temos uma impressão que vangloria isto. A impressão que vangloria diz, o feitio disto, quero, através do verbo querer, que permaneça. Pronto. Pronto. Está prontificado. Quando temos uma boa aventurança, que significa que é algo de uma bênção natural e simples, pródiga, que é para nós mesmos. Então, isto para nossos semelhantes significa algo que podemos dar, o alento, e a inteligência que faz o alento, faça o que quiser. Ah, então isto é amar. Temos a impressão do que é amar. Então, teremos que ter muito cuidado da impressão que temos que amar. Então, de tudo que profetizou o mestre, o grande mestre, da visão direta do Cristo. Amai vosso próximo como a si mesmo. Se amar o vosso próximo como um milagre, se amar o vosso próximo com a impressão que tem, amai o vosso próximo com as intenções que tem, amai o vosso próximo, então, visto disto, amai o vosso próximo como a si mesmo, sendo que a si mesmo sois filhos do Pai, e no milagre perfeito e absoluto. Dentro da grande, imensa Igreja Católica Romana, é amar ao próximo dentro das impressões de que esta igreja o traz. Então, cuidado. Se for amar ao próximo no contingente de vossas impressões, é melhor não amar, porque não é amar. E naquilo que diz respeito ao que possa vir do verbo odiar, e de todas as suas intersecções, o que significa odiar, significa uma impressão contundente de que algo combate a sua própria impressão. Se tem uma impressão búdica e tem algo que tem uma impressão hindu, então podemos ter ódio. Em todos os níveis e quadrantes, não é assim? O efetivo das impressões, a efetivo que nós defendemos dela, e de acordo que justificamos ela, ou contraparte disso pode gerar algo que gera só parte, só da anomalia, o ódio, o ressentimento.
Como dentro, naturalmente, do milagre, pode surgir o rádio. E aqui estamos reinando nesta prodigalidade entre todos estes seres que aqui estão, e de que facultam serem intermediários naturais, antenas naturais de uma boa aventura. Não precisam fazer nada, nem estão se esforçando, não estão de joelhos. Estão simplesmente isentos de todos os travancos e de tudo aquilo que podemos ter como alavanca neste mundo. No feitio disto, neste condizente aos fundamentos no interior deste portal da edificação, existem alguns sítios de que finalizam esta obra entre nós. E dentro de alguns sítios, sempre serão os mesmos, porque dentro do fundamento os sítios serão iguais. Como os elementos são iguais. Como a inteligência de vosso organismo é igual. Como todo o feitio de qualquer equação exata é igual. De tudo que tratamos, um ser da natureza humana e espiritual como qualquer um, que diz respeito que naquele região que entram e uma voz diz, aí está a perfeição de tudo que quer encontrar, tudo. Se eu entrar lá e só tiver impressão daquilo, sairá do mesmo modo. Ou encontrareis o milagre onde já é. Aonde que está o milagre? No possível do possível, do possível do possível. Então qualquer um, ser da natureza humana e espiritual, que teve a revelação de que todas as impressões que tinha, e de que elas, no amontoado de impressões que estavam vindo, como no caso do campo de vida de encarnados, e no caso de todos os outros seres também, saibam, toda a irradiação cósmica está para tudo, até para a formiga, até para o centro do universo está para tudo. Todo o solfejo de que faz a vida está para tudo. Toda a prosperidade está para tudo. Então este ser da natureza humana e espiritual, quando tem a revelação de que o esquecimento profundo e a ausência de fundamento, o deslocamento do fundamento, criou um fantasma onde, dentro de um reino de um amontoado de impressões vive, num conjunto de uma obra onde milhões também estão. Dentro disto, poderão pisar no pé do outro, pisar na cabeça e fazer o que quiser. As atmosferas envolventes em tudo é gigantesca, como aqui tem uma atmosfera, mas tem e todas os universos têm seres viventes, tem micróbios, macromicróbios viventes, tem de tudo que é possível. Quer dizer que só neste campo de vida encarnado, a vida deste modo? Não. Então vivemos numa intersecção disto gigantesca. E quando tem uma revelação disto, então ele ouve uma voz. A única saída é a própria revelação. Tudo que se manifesta através dessas impressões não tem saída, a não ser outras impressões. E há outras intersecções de impressões. Não tem saída. A saída é pela revelação. A revelação é minúscula,
Talvez uma vela mínima de que acende é suficiente para sabermos onde perdemos o dedal. Sem uma vela mínima e insignificante, não achamos o dedal. Sabem o que é o dedal? Aquilo que permite que não furemos o dedo ao alinhavar. Porque Madre Paulina já alinhavou muito. É muito simples. Se não tivermos uma mínima luz insignificante, não conseguimos achar nosso dedal. É mais simples do simples do simples. Agora, como que faz essa revelação, Madre Paulina? Permite que instalemos e que ela permaneça. E tenha a gentileza de, quando estiver lá, olhar o mundo e saber que só pode olhar indiretamente as impressões que realizaram e que estão aprisionados nela. E nem que estão ali profetizando a si mesmos como importantes. E ficando importantes de qualquer modo, significa que ninguém raspa aquilo. Somos defensores até o fim de todas as eras. De tudo aquilo que cinematograficamente realizamos a obra-prima de nós mesmos impressa. Mas um ser da natureza humana e espiritual, que algo sobrepujando a insuportabilidade de estar reinando nesta terra por algo, que não tem a visão direta disto, tem uma revelação e tem uma visão direta disto, e de que sobrepuja que todas as impressões que teve, conjugado que todas as impressões, virou o próprio inferno. E tendo o ensejo em desespero de que não possa ser guardião de nenhum aspecto de tudo aquilo, rompeu algo, uma falsa noção de si mesmo. Então, nisto implodiu e explodiu, dados os recursos que, durante algumas vidas, o realizou. Esses recursos fez com que esta luzinha aumente muito mais. Se ela aumenta muito mais, existem seres especializados em notarem isso. Quando eles olham para isso, um bate no ombro e diz: que milagre, aconteceu alguma coisa, vamos lá. Dentro deste universo acontece tudo, mas precisa acontecer isso. Então tenho gentileza de que tudo que está aí jamais vai querer que uma luzinha continue acesa. Já que perdido que estou, perdido serei. E se perdido serei, tornando as impressões de menos obstáculos, assim conseguirei. E farei efetiva a vida que viverei e de que vivo. Então, este ser da natureza humana e espiritual, num ímpeto gigantesco de reencontrar a fonte original daquilo que o sustenta, daquilo que o torna um ser existencial, e simplesmente todos os fundamentos. Saibam que um poder maior, uma potência maior, porque resgatou aquilo que esvazia. E foi resgatando, parou de esvaziar, e encheu. Quando encheu, tudo é por si mesmo. Encheu, ele ativa algo que tem uma comunhão entre aquilo que está desfalcado para todos os cantos e tem uma totalidade. A totalidade significa que, ao mesmo tempo, tudo é quando caminha. E neste tudo é, sobrepuja que tudo aquilo que poderia retirar isto, diminuir isto, trazer um débito disto, é um intento maior. Soberanamente, como sempre tratamos aqui,
haverá uma passagem que se abre onde estiver. Qualquer cadeia de montanha na planície, ou seja o que for, porque todos os cantos são magníficos, cada um no seu canto. Quando surge esta passagem, existe uma velocidade maior que traga uma velocidade menor. Então, daquilo que falamos de trombetas, uma segunda, uma terceira, um pontífice de uma segunda, terceira, e radiação maior, surge algo que quer que põe as mãos e fala, aqui estamos, como esta passagem. Então, este ser da natureza humana, no ímpeto gigantesco disso, sabe que ao penetrar naquilo jamais será o mesmo. Jamais. Jamais tudo que foi guardião por séculos, por vidas e tudo desaparecerá. E todas as importâncias que dava dentro das suas impressões desaparecerá. O contento que reencontrará com os seres da natureza humana e espiritual também. Porque, já que no conjunto disto, podemos ter a impressão disto, a impressão daquilo, tirando a impressão, todos têm um caminho único. E que existe caminho único é algo único. E neste único, quando o único encontra o único, aí sim, o único que encontra o único. São os centenas de milhares de guardiões desta terra. São todos os guias. Um que encontra um. São todos os seres que fazem realizar esta obra apenas pela fidelidade, não porque o façam, sabe que não fizeram nada. Tudo é expressão daquilo que faz realizar, faz se manifestar e sustenta. Então há algo intrigante. Há um intento máximo de adentrar. Não fica tudo para trás, porque nesta entrada passa apenas este ser da natureza humana e espiritual, porque não podemos pegar pelo cabelo ou pelo fundilho e pegar algo que está em profusão dentro das suas impressões e de que haverá de saber disto. Então há algo inédito das impressões comuns para todos nós. Existe um cansaço tão gigantesco nessa progressão que todos estão acostumados, porque na ausência deste cansaço, há algo indescritível. E nesta velocidade maior, onde no tempo, ou no guardião do tempo, torna-se outro. Então não sabe se é meia hora, uma hora, se é um dia, um ano. Percorre algo inacreditável. Quando estiver percorrendo, ele reencontra na primeira estadia, a estadia, o espírito, a contingência do descanso. Então algo assim tão parecido com que podemos estar cansado ou descansado é um primórdio, porque todo cansaço gera um intento, um lugar que é possível, de algum modo, encontrar este descanso. Aí gera este lugar. Sim, poderia ser a iluminação, a consciência cósmica, ainda não. Quando no interior deste descanso surge algo muito natural e sempre acontece, não é discutível, a gratidão. Então a gratidão é uma entrada dentro de nós, do campo emocional. Este campo emocional gera gratidão,
é o lugar que gera o ódio, é o lugar que gera contraposição e tudo mais disso. Então a gratidão está fragmentada. Então temos gratidão por um grão, temos gratidão por nada disso, temos ressentimento ao contrário, temos ódio disso, é um lugar que entra. E esse lugar que entra, ele floresce dentro desta gratidão gigantesca. Para florescer, precisa ter, notabilizar que tudo que floresce no arbóreo precisa de seiva funcionando muito bem para que as flores se desabrochem. E desabrochando esta gratidão, então é uma gratidão pelo estado existencial, por ser e ser sustentado e porque existe, e porque simplesmente também é da natureza humana e espiritual. Não é um contingente que se desfaz e não é mais aquilo. Somos 7 entradas principais, até o último fio, que só sabe depois, muito longe de outra velocidade como esta. Quando isto aconteça, desabrocha a água de outro ponto de entrada, que é o ponto de entrada cognitivo do filho para o pai. Ora, o filho para o pai já está próximo ao consciencial. E quando desabrocha isto, desabrocha algo em nós, e este ser desabrocha a oração. Então, quando não temos impressão da oração, a oração é um contingente que aflora em nós e que diz respeito a que é um consignado nosso da natureza humana e espiritual, um consignado do elo, do filho, daquilo que recepciona e se fundamenta dentro do que e aquilo que faz esta obra, que não está longe aqui ou lá, ou lá. Porque ele não jamais, ele é uma manifestação. Ele está em tudo que se manifesta e jamais estará em algum lugar que vamos pisar no pé dele. Assim sendo, por gentileza, podemos, nossas mãos na altura do coração, por gentileza, apenas por isto, não por iminência e obrigação, por gentileza. Quando estamos em oração, quer dizer que estamos na propriedade de sermos intermediários de algo, numa profusão de algo direta. Não é uma impressão de oração, não é uma impressão de fé, é algo indescritível, direto da fonte. Como todos vós aqui, milhares, estão do mesmo modo como estamos aqui. Nisto, existe um intento da inteligência maior deste portal da edificação e que diz respeito a um aparato, a um condicionante, a um veredito, e que são 3. O primeiro dele, no consignado da progressão de cada um como direito natural. Para outro ser, dentro desta progressão, nesta vida, em outra, ou de muito outra, que tem uma intenção natural, simples e direta, de reencontrar algo direto que sois vós. Cada um para cada um. Colocar a mão acima de vossas mãos, porque tem mãos, porque é da natureza humana e espiritual, não é uma lagartixa como tratamos, nem um dragão, porque haverá daqui a pouco estarão lá, todos vós.
Poderão sentir uma pequena eletricidade, qualquer algo. Significa que está numa sensibilidade outra que é o trato comum. O que trataremos com este ser? O que este ser tratará convosco? É prioridade de cada um? Privacidade de cada um? Apenas não sejam pedintes. Eles não estão aqui para estarem a serviço de todos vós em algo. O segundo contingente, o esclarecimento sobre guias. Tantas e tantas vezes. Os guias são naturais, na vigência de um feitio, dentro do tempo e dentro de sua própria existencialidade, em núcleos de irradiações. Não estão dentro da progressão da encarnação, e dentro do mistério disto, está consigo e contido neste. E estes guias têm a competência de algo para algo, de algo para algo. Se estiver na vertente do claro, estarão na vertente do claro, e se estiverem na vertente do escuro, estarão na vertente do escuro. Só o núcleo disto e o veredito disto são guias. Não estão no aparato a não ser de ser guias. E muito condizente ao que podemos tratar nesta terra. Aqueles seres que geograficamente reinam, onde reconhecem o terreno onde estão, e de seres que podem estar perdidos. E podem estar normalmente desesperados, com ímpeto, porque morrerão de fome e de sede. Então sempre algum ser deste território se aproxima e diz apenas: siga-me, conheça o território. Deixa estas malas aí, porque no meio do caminho não vai suportar. E nós não somos carregadores de malas. Natural. Então de um ponto para o outro serão salvos. Matarão sua sede e matarão sua fome. Parece então que um guia, para nós de verdade, ele aparece quando estamos com muita sede e muita fome. E principalmente não são lavadores de roupa suja. Entende muito bem disso, porque Madre Paulina também entende muito bem disto. A terceira vertente e o terceiro intento, como quiserem, seres curadores. Olha como reinamos. Quando tem um feitio desses, os seres curadores têm todo o contingente necessário para realizar a obra-prima no máximo que possam, do efetivo de curar chagas orgânicas e que interseccionam no orgânico. Dentro de um regimento máximo daquilo que possa impedi-los. Como se no hospital com as portas abertas para recepcionar algo que possa atender, e depois tem muitas portas fechadas. Então, se há portas fechadas, é porque há algum acontecimento que ele não pode, dentro da lei, abrir. Mas onde existe porta aberta, adentrarão.
colocarão seus minerais, suas essências e tudo mais. Na perspectiva disto, eles pediriam apenas a gentileza para todos de que ele colocado algo ali, de poderem ter um pouquinho de revelação de suas portas fechadas, e de que da próxima vez que estiverem aqui, que abram essas portas. E o que é a porta fechada? É o que sacramentamos como chagas para sermos atendidos. E principalmente queremos que elas se tornem efetivas e para sempre. As portas fechadas estão no condizente das leis maior, que é muito conhecido por todos, que é a lei do karma. A lei do karma diz que se eles atropelarem algo, de que para daqui a pouco, um passo a mais, poderia haver uma grande revelação, ficar intocável. E se num nó gigantesco, dentro de todas as impressões, e que eles vão ter que ser abertos, também não. E tudo será sustentado. É sustentado o mineral, é sustentado a essência, é sustentado a verba, é sustentado tudo. É sustentado este ser. Curadores, é sustentada a possibilidade, é sustentado tudo. E o contrário também. E aqui estamos numa estadia distinta. Então saibam, por empréstimo dos seres que aqui estão e reinam, mais do que profetizando, dizendo assim, quando recolhido, quando guardado, o sustento, ele nos sustenta onde precisa estar e ser o sustento. É absoluto e indiscutível. São muito velozes e todas as intenções que estão, a partir de aqui, farão o possível para atender. Porque atender e curar é seu desígnio. Vamos encostar as mãos. Encostando as palmas da mão, há um indício muito grande, totalidade. Totalidade. Na propriedade dessa estadia, há um indício para todos nós agora. A consagração. Consagrar é um efetivo que reúne todas as proezas de nós e tem um efetivo que, em totalidade máxima possível, consagra, não um aspecto, mas todos. Consagramos o feitio de existirmos, consagramos o feitio de ser sustentado, consagramos o feitio de ser gerado, conseguir, de ser concebido.
E todos os feitios concernentes à natureza humana e espiritual que falaremos a noite inteira através dos milhares de verbos. Sempre a consagração é promovida a partir de algo que tem um sustenido maior, um produto sustenido maior de nossa natureza. Aí consagramos, e se consagramos todos juntos, diz respeito que é o mesmo identificativo do que estava nas mãos dos apóstolos, que estava nas mãos de todos os seres que estiveram nesta terra, e de que a propriedade da iluminação significa que existe uma luz imensa de revelação. Isto é o mesmo ato, é a mesma inteligência de produzir a pele. Sintam a mesma pele. E assim profetiza-se sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O aguardente eterno, o Espírito Santo. A própria natureza intrínseca do mistério, algo que não vai ser resolvido, algo que não vai ser tratado de alguma maneira. Ele é a eternidade e também o que perscruta isso eternamente, para sempre, e sempre houve, sempre será. Podemos abaixar as mãos. No conduto direto entre nós, faculta que lá no princípio, bem-vindo. Então tem outro caráter agora, o bem-vindo. Olha o bem-vindo. Então, quando o bem-vindo não é uma impressão do bem-vindo, ele naturalmente é algo indiscutivelmente para sempre. Estamos encerrando, apenas não esqueçam da gentileza. A gentileza. Se o esquecimento maior dentro das impressões está esquecido até da própria gentileza, então teremos uma revelação muito tremenda. Não conseguimos nem ser gentis. Está encerrado e precisamos encerrar.